Olá! É muito importante que uma empresa tenha uma estratégia. Porém, ter uma estratégia não é tudo, pois há uma distância enorme entre ter uma estratégia e conseguir executá-la. Para executar a estratégia, é importante que a empresa tenha uma ferramenta onde ela possa controlar e gerenciar os seus indicadores, suas metas, os planos de ação e os projetos. Neste vídeo, eu vou apresentar para você uma ferramenta que vai possibilitar de uma forma muito simples que você controle, execute e faça a gestão da sua estratégia. É uma ferramenta simples, gratuita e o principal, é eficiente. Uma ferramenta que nós desenvolvemos em Excel. E você só precisa ter o Excel na sua máquina e a internet para poder baixar. E se você já está com algum preconceito porque a ferramenta é em Excel, eu quero te contar uma história. Eu trabalho em uma empresa multinacional, uma empresa grande, e há 5 anos atrás nós iniciamos nessa empresa o escritório de gestão da estratégia. E nós iniciamos o nosso primeiro ano, nós trabalhamos um ano inteiro fazendo o controle e a gestão da estratégia através de uma planilha de Excel, que eu mesmo desenvolvi. E eu falo para você que essa planilha que eu vou disponibilizar para você é melhor do que aquela que nós utilizamos nessa empresa durante um ano inteiro. Então, fica até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar passo a passo como utilizar essa ferramenta e como você fazer o download dela. E eu estou partindo do princípio que você já tem uma estratégia, que você já tem o seu DNA, sua missão, visão, valores, os seus objetivos, as suas metas e os seus planos de ação ou projetos. Mas, se você não tem, você pode entrar lá no nosso blog e consultar alguns artigos, alguns vídeos, onde nós mostramos qual é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma estratégia, mostramos como desenvolver um modelo de negócios com o Business Model Canvas, tá tudo ali. Mas se você já tem uma estratégia, eu vou te ensinar agora como colocar essa estratégia dentro dessa ferramenta para você fazer a gestão dela. Vamos juntos? Aqui está o nosso software, é um Excel, como você pode ver, você pode estar estranhando que não tem aqueles menus, mas é só clicar aqui, olha que os menus aparecem, é que eu prefiro deixar esses menus não aparecendo, porque aí tem uma visualização melhor, a tela fica maior. Nós começamos aqui com o cadastro, então vamos lá, cadastrar parâmetros. Começamos com os objetivos estratégicos, eu coloquei aqui campo para nós cadastrarmos 8 objetivos estratégicos. Por que 8? Você pode estar se perguntando, só 8? Bom, eu diria para que você não tenha mais do que 5, 6, 7 objetivos estratégicos. O ideal é ter no máximo 5, no máximo 6 talvez, porque você perde o foco. Quanto mais objetivos você tem, maior a probabilidade de você não cumprir, não atingir nenhum, porque você dispersa o foco e aí você não consegue atingir nenhuma coisa nem outra. Então, a ideia é que você tenha menos objetivos possíveis. Eu deixei aqui na planilha um campo para 8 objetivos. Voltando aqui para a tela, olha só, eu vou clicar aqui na casinha, na home. Você observa que os objetivos aqui estão em branco, né? Em amarelo, não tem nada escrito. E quando nós começamos a escrever, por exemplo, eu vou aqui colocar um objetivo, eu vou colocar um objetivo bem genérico, tá bom? Só para a gente usar como exemplo. Então, aumentar a rentabilidade. Enfim, quando você for fazer o seu, capricha aí, tá? Aumentar a rentabilidade. Vou colocar um outro objetivo. Encantar o cliente com o nosso atendimento. Bom, vamos deixar 2 por enquanto. Coloquei aqui os 2 objetivos. Você pode ver que ele já começa a aparecer aqui, tá bom? Aqui são os botões, né, da planilha. Mas voltando aqui para os cadastros, nós temos que cadastrar o esquema de cores. O que é o esquema de cores? Aquele farol ou semáforo, eu não sei como é que diz, como é que você fala na sua região, sinaleiro, né? Se você é do interior. Mas é o vermelho, o amarelo e o verde.
O que é o verde? O verde é quando nós estamos na nossa meta ou superior à nossa meta. O amarelo é a atenção, porque a gente está abaixo da meta, mas não estamos tão abaixo da meta. E o vermelho realmente está ruim, estamos bem abaixo da meta. Então, eu deixei aqui como padrão maior ou igual a 100 é verde. Aí, menor que 100. E aí você vai definir a outra banda, a banda de baixo. É amarelo, então podemos colocar 90%. E aí ele já me dá automaticamente aqui que menor que 90% é vermelho. Ah, mas na minha empresa é 95%. Você pode colocar 95%, né? Não tem problema. Eu vou deixar 90 aqui no nosso esquema de cores. Isso daqui é importante, por quê? Porque a partir desses parâmetros ele vai calcular o farol ali dos indicadores, tá? Se está verde, se está amarelo, se está vermelho. O próximo ponto aqui, olha só, selecione a denominação dos esforços temporários em sua organização. Mas o que é isso? O que é esforço temporário? Esforço temporário é um projeto. O projeto é um esforço temporário que visa alcançar um objetivo, um resultado. Mas tem empresas que falam planos de ação, tem empresas que falam... Eu coloquei aqui, olha, iniciativas estratégicas, projetos, planos de ações, ações estratégicas. Aí você pode escolher um desses 4 aqui, conforme se adequa melhor à metodologia na sua empresa. Mas você pode estar bravo agora, mas projeto é diferente de plano de ação. Não vamos entrar nesse detalhe. O importante é saber que são esforços temporários que vão estar vinculados ou eles vão ser realizados para beneficiar uma meta de um indicador, tá bom? Vamos chamar aqui de planos de ações ou de ações estratégicas. Pronto, eu gosto mais de ações estratégicas. Aí vamos colocar as unidades de medidas dos indicadores. Então, o indicador ele pode ser um percentual, ele pode ser reais, poderia ser dólar. Como que é dólar? Acho que é assim, né? Poderia ser dólar, poderia ser pontos, não é verdade? Depende do indicador. Litros, quilos, horas, enfim. A unidade de medida vai depender muito do tipo de indicador que você vai medir. Eu vou deixar estes por enquanto. Você coloca os setores da sua empresa. Então, vamos lá. Setor comercial, financeiro, produção, que mais? Vamos colocar aqui um setor de pós-vendas, enfim, podemos ter aqui vários setores conforme a estrutura da sua empresa. E as pessoas que vão estar vinculadas ou aos indicadores que nós vamos cadastrar na sequência, ou no caso aqui, as ações estratégicas, ou projetos, conforme você definir, ok? Então vamos colocar aqui as pessoas. Bom, pode ser aqui a Rosana, o André, estou colocando nomes hipotéticos, a Júlia, a Paula e o Rafael. Pronto. Então, fizemos aqui os cadastros básicos do nosso software. Vamos lá. Voltando aqui, já cadastramos os parâmetros. Nós temos aqui um campo para que você coloque o DNA estratégico da sua empresa. Por quê? Porque a ideia dessa planilha é que você não precise utilizar nas reuniões, porque as reuniões de follow-up da estratégia, as reuniões de análise estratégicas que você vai fazer, aí eu não sei com qual periodicidade, mas que você utilize a planilha, que você não precise utilizar um PowerPoint. Ah, vamos pegar dados, vamos fazer um gráfico, vamos colocar no PowerPoint. A ideia é fazer com que o negócio seja dinâmico. Então, uma vez que você tem a planilha, você utiliza a planilha e você mata esse trabalho aí de ficar fazendo PowerPoint, esse tipo de coisa. Então, eu não vou entrar aqui no detalhe do DNA, mas está aqui, olha. Você digita aqui a sua missão, sua visão, enfim, tá? Os seus princípios e fica registrado. E é bacana sempre começar as reuniões de análise estratégica olhando para a missão, para a visão, para os valores.
Voltando aqui, tem um campo também para que você possa descrever o modelo de negócio. Bom, a ideia é que para você desenvolver um modelo de negócio, você não desenvolva no computador, você junte a sua equipe para ter os insights e desenvolva o modelo de negócio num canvas mesmo, na parede. Nós lá no nosso blog, nós temos já um canvas formatado, é só você imprimir no tamanho A0, fica bem legal para você trabalhar. Mas nós temos aqui, você pode colocar o seu segmento de clientes, enfim, é só digitar aqui. E é legal também sempre nas reuniões de análise estratégica dar uma revisada no modelo de negócio. Para desenvolver, você desenvolve lá no Canvas, beleza, na parede. Depois você coloca aqui no sistema, né, na planilha, e você pode fazer as modificações, as adequações do seu modelo de negócio conforme a necessidade aqui mesmo junto com a sua equipe nas reuniões. Lembra que estratégia não é escrita na rocha, então não é que ela pode mudar, ela tem que mudar. Porque se você não mudar, o mundo é VUCA, né? Você vai ser engolido pela sua concorrência, o seu modelo de negócio vai ser destruído, né? Lembra do conceito de mundo VUCA? O mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo e ele muda constantemente. Os nossos modelos de negócio têm que se adaptar ao mundo VUCA. Então, seguindo aqui, volta na casinha. Eu sempre costumo dizer, quando você está num software, se perdeu, vai para a casinha, né? Que aí você começa de novo do começo. Então, cadastramos os parâmetros, temos aqui o nosso DNA, o nosso modelo de negócio. Agora vamos para os objetivos estratégicos. Temos aqui 2 objetivos estratégicos que nós cadastramos: aumentar a rentabilidade, encantar o cliente com o nosso atendimento. E você lembra que nós definimos lá ações estratégicas? Nós vamos chamar de ações estratégicas os nossos esforços temporários que visam beneficiar nossos objetivos. Se nós tivéssemos escolhido outro nome, aqui estaria outro nome, obviamente. Por exemplo, vou mudar aqui para planos de ações. Tá aqui, ó, planos de ações, tá? Então, a ideia é de customizar conforme a sua necessidade, tá bom? Mas eu vou voltar aqui para as ações estratégicas. Legal? Então, vamos entrar aqui no objetivo estratégico. Aumentar a rentabilidade. Bom, esse é o relatório do objetivo estratégico, aumentar a rentabilidade. É um relatório dinâmico. Não é uma tabela dinâmica do Excel, mas é um relatório dinâmico porque você consegue mudar ele na hora ali, conforme a sua necessidade de análise. Então ele já traz aqui, olha, eu vou clicar aqui para você ver, quando você cadastrou o objetivo, ó, tem uma fórmula aqui, está protegida a planilha, claro, que já traz o nome automaticamente. Bom, aí você seleciona o KPI, que é o indicador, né? KPI, indicador, resultado-chave. Não adianta a gente ficar entrando no, mas tem uma diferença entre KPI e resultado-chave, é o que vai mensurar o objetivo, tá bom? Fica tranquilo, não precisa se preocupar com essas diferenças nesse momento. Então, aqui tem o KPI que você vai selecionar. Obviamente não tem nenhum, porque nós vamos cadastrar agora em inserir dados. Então, vamos lá. Clicando aqui, inserir dados, a gente abre essa tela para inserirmos os dados. Então, objetivo estratégico, aumentar a rentabilidade, a gente vai inserir dados para esse objetivo. Ele começa aqui com algumas dicas. Vamos ler. Olha, a primeira dica, MPAA significa mesmo período do ano anterior, que vai ser essa coluna que logo logo você vai entender melhor. Segunda dica, no campo observações, usar textos curtos com no máximo 40 caracteres. Observa aqui, ó, observações, não usar textos longos para explicar os resultados dos indicadores, porque senão depois não vai caber no relatório, fica uma coisa ruim de você visualizar nas reuniões. A gente tem que pensar na visualização nas reuniões, na comunicação, isso faz parte da comunicação. E a última dica, mesmo que o indicador tiver periodicidade diferente de mensal, ou seja, um indicador semestral, anual, bimestral, se for diferente de mensal, o nome do indicador na coluna D, aqui, olha só,
deverá ser preenchido em toda a sequência de janeiro a dezembro. Então, se o indicador tiver só uma medição lá em abril, você vai colocar as informações aqui só em abril. Porém, o nome do indicador tem que aparecer em toda a sequência, porque senão o Excel vai fazer algumas confusões na hora de calcular os resultados. Mas, vamos por exemplo, vamos para a prática. Nós estamos aqui com o objetivo estratégico aumentar a rentabilidade. Então, imagina que nós temos o seguinte indicador que vai nos ajudar a mensurar esse objetivo. Lucro líquido, olha só, lucro líquido do negócio X. Beleza. Então, nossa empresa tem o negócio X e o negócio Y. Aqui nós queremos o lucro líquido do negócio X. Vamos colocar a unidade de medida. Vamos falar que são reais. Polaridade, lucro líquido, quanto maior, melhor, não é? Se fosse custo, despesa, quanto menor, melhor. Tipo de acumulação. Soma, nesse caso, soma. Como são reais, a gente pode somar o valor de janeiro com fevereiro, com março, ok? O setor, a gente escolhe um dos setores que a gente cadastrou, então aquele cadastro, ele vai alimentar essa tela aqui. Esse indicador aqui é do setor comercial e o responsável é a Rosana, beleza? E aqui começa o mesmo período do ano anterior. Então, imagina que nós estamos planejando aqui 2021. Então, nós vamos olhar janeiro de 2020, quanto foi? Isso aqui é legal porque no relatório a gente vai ter a referência. Puxa, nós acabamos janeiro de 2021, fizemos 10. E nós vamos ter no relatório quanto nós fizemos em janeiro de 2020, por exemplo. E isso é legal para análise, enriquece a análise, para saber se estamos evoluindo ou não. Eu vou colocar aqui um número aleatório, tá bom? Vou colocar aqui. Vou colocar até uma fórmula para ajudar a preencher. Então, aleatório, ele já vai preencher. Essa fórmula aleatório preenche número de 0 a 1, né? Inclusive decimais. Então, no mesmo período do ano anterior foi 0,6. Qual é a meta? A meta é 0,6 não, 0,06. A meta é 0,8. Cada vez que eu coloco alguma informação na planilha, a fórmula recalcula, tá? Mas não tem problema, esse aqui é um número só para ajudar a gente a ver o relatório depois. Ok? Então eu vou copiar isso aqui. Olha, vou partir do princípio que a meta vai ser 0,8 todos os meses. É só copiar até dezembro. Pronto. Nós temos aqui os valores do mesmo período do ano anterior e a meta. Beleza. Vamos agora colocar mais um indicador. Lucro líquido do negócio Y, por exemplo. Tá? Lucro líquido do negócio Y. Aí é só preencher as mesmas informações que eu vou preencher aqui. Eu vou dar uma pausa e já volto com tudo preenchido. Então eu estou aqui com toda a série preenchida, ok? E eu vou cadastrar mais um indicador agora, só que eu vou cadastrar um indicador com unidade de medida e polaridade e acumulação diferente. Vamos colocar aqui custos com entrega. Seria custos com entrega do produto. Vamos colocar percentual. Então a gente vai pegar o valor em reais, dividir pela venda do produto, pela receita do produto, nós vamos ver quanto que percentualmente o custo com a entrega representa, ele come da venda do produto, do valor de venda do produto. A polaridade é quanto menor, melhor. E aqui a acumulação é saldo. Esse tipo de indicador, eu sou absolutamente contra a gente analisar ele acumulando. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós temos janeiro, fevereiro, março. Então, 3 meses aí decorridos do ano. Nós podemos pegar
todos os custos em reais dos 3 meses e dividir pelo faturamento do produto dos 3 meses. Nós teríamos o valor acumulado do período. Mas por que que isso é ruim? Na minha opinião, ok? Pode ter algum ponto de vista diferente que faça sentido também. Mas por que que isso é ruim? Se a gente tem, por exemplo, janeiro, foi muito bom. Aconteceu alguma coisa assim, fora da curva, o resultado foi muito bom. Vamos supor que a nossa meta é de gastar no máximo 20%. Em janeiro nós gastamos 5%. Aí em fevereiro nós gastamos 20%. Se nós olharmos acumulado, nós vamos ver que estamos bem abaixo da meta, tá tudo bem. Aí em março, a gente já gastou 22%, mas se nós olharmos acumulado, 5 com 15, com 22, no acumulado, nós vamos olhar, vai estar bonitinho o nosso farol, não vai startar nenhuma ação de correção, e isso é ruim. Se a gente olhar o saldo de cada mês, a gente consegue ver a tendência. Na gestão, o que vale não é o número em si. O número, a foto do ano. Não é isso. É a tendência, mês a mês. É ver se a gente está piorando para podermos tomarmos as ações corretivas ou preventivas antes do caldo entornar, antes da coisa ficar feia, antes da gente perder o jogo. Porque, é assim, acabou o ano, não batemos a meta. Então é importante sabermos qual indicador nós devemos olhar acumulado, qual indicador nós devemos olhar o saldo. A ideia desse vídeo não é entrar nesse detalhe, tá bom? A gente pode fazer um vídeo só falando de indicador, podemos fazer esse vídeo aí mais para frente. Mas, nesse caso aqui, voltando, custos com entrega é um percentual, quanto menor melhor, e nós vamos, a acumulação é saldo. Aqui vamos falar que um exemplo, tá? Esse indicador é do pós-vendas. O responsável por esse indicador aqui é a Paula, ok? Então vamos colocar aqui o mesmo período do ano anterior, vamos colocar a fórmula para ajudar a gente de novo, igual aleatório enter, aleatório entre. O entre a gente coloca aqui um valor de mínimo, vamos colocar aqui 12 e um valor, um valor de máximo aqui 15. Então ele vai me dar um valor entre 12 e 15, isso foi o que aconteceu no ano anterior. Vamos colocar uma meta aqui de 10%, no máximo 10%. Aí é só copiar, ok? É bem fácil, olha, a planilha ela foi desenvolvida para ser uma planilha fácil de utilizar. E a gente já tem aqui 3 indicadores cadastrados. E agora, com esses 3 indicadores, vamos voltar lá para o nosso relatório. Então aqui está o relatório, nós já conseguimos selecionar os indicadores. Então eu coloco aqui lucro líquido do negócio X, ele vai me trazer todo o mesmo período do ano anterior, vai me trazer a meta, não tem nada porque digamos que o ano não começou. Ele traz aqui a unidade de medida, a polaridade, olha só, o tipo de acumulação, o setor e o responsável, ok? A mesma coisa para os outros indicadores. E o legal aqui é que se a gente olhar nesse campo, que tem uma cor diferente, um azul, ele traz o resultado acumulado. Por exemplo, então o mesmo período do ano anterior, em janeiro, foi 70. O mesmo período do ano anterior, em fevereiro, foi 74. Então aqui ele vai me dar o acumulado. Ele me dá o 70, ele está acumulando só janeiro. Aqui ele está acumulando janeiro e fevereiro, 1,45. No caso, isso é muito legal para metas que é dinheiro, por exemplo, reais. Então a gente sabe que no ano a gente tem que ter um lucro de 9,6, ok? Um lucro de 9,6, que é um lucro na realidade por mês de 0,8. Agora, se eu pegar um indicador, aquele outro indicador, custos com entrega, olha só, já sumiu, ele não vai me trazer nenhuma informação aqui. Por quê? Porque o tipo de acumulação é saldo. Então ele só me traz o valor mensal. Beleza? Agora vamos lá. Vamos
supor que começou o ano, estamos em janeiro. Estamos em janeiro, na realidade fechou janeiro, estamos em fevereiro, fechou janeiro, a gente apurou os dados de janeiro, vamos colocar aqui no software. De novo, vou voltar lá para a casinha, abrimos o software, vou vir aqui no aumentar a rentabilidade, inserir dados. Então, janeiro. Então, esse indicador aqui, a Rosana passou para mim que nós fechamos janeiro com 1. Opa, batemos nossa meta. Perfeito. Mas o André passou para mim aqui, ó, a meta dele do lucro líquido de negócios, do negócio Y, a meta dele era 3 e na realidade ele fez 1,5. Então ficou abaixo da meta. E aí a gente já pede para ele colocar uma observação. Uma observação assim, um texto curto que ajude ele a explicar esse indicador. Então o que aconteceu aqui? O vendedor ficou doente. Então o vendedor não trabalhou. Ok? Isso aqui vai ter que é uma explicação. Por quê? Uma explicação porque ele não bateu a meta. Certo? Aí vamos lá. Tem mais um indicador aqui para baixo, né? Então vamos lá para baixo. Janeiro, custo com entrega. O nosso custo com entrega ficou em 10. Beleza. Batemos a meta. Então, vamos voltar aqui. Opa, tem um errinho aqui. Vendedor ficou e não ficou. Vendedor ficou doente. Uma coisa importante sobre essas notas, essas pequenas observações. A pessoa pode falar, o responsável pelo indicador pode falar, não, mas eu vou lembrar o que aconteceu, não preciso escrever aqui. Mas imagina, lá daqui 6 meses, 7 meses, você está lá na reunião de setembro, por exemplo, você vai olhar no relatório e vai ver que em janeiro, alguns meses atrás, você não bateu a meta, talvez você não lembre o que aconteceu. Então é bom sempre colocar o texto só para recordar. Tudo bem? A partir do momento que você já alimentou aqui os resultados dos indicadores, então os resultados estão aqui na coluna L, o este ano. Você pode ir para o relatório e a gente vai fazer a análise do relatório. É só clicar aqui no relatório. Aqui no relatório a gente seleciona o indicador que queremos, por exemplo, lucro líquido do negócio X. Olha, ele já está dando todas as informações aqui, as informações do indicador e a informação do mês que nós estamos analisando. Opa, nós ficamos aí com um desempenho de 125% da nossa meta. Significa que nós cumprimos a nossa meta, que é o 0,8, e superamos 25%. Ok? Então, ótimo. Aí, vamos analisar o próximo indicador, lucro líquido do negócio Y. Olha só, a carinha aqui já está bem chatinha aqui, né? Então, nós tivemos aqui um desempenho de apenas 42,9% da nossa meta. Ficamos muito abaixo e tem uma explicação. O vendedor ficou doente, certo? Aqui é importante, nesse caso o vendedor ficou doente, talvez não tenha muito uma ação corretiva a se fazer, né? Ele ficou doente, ficou afastado alguns dias, vai voltar. Mas, mesmo assim, pode ter sim alguma ação corretiva, mesmo nesse caso. Por exemplo, qualificar alguém da empresa para atender a carteira de um outro vendedor num caso de ausência, num caso de doença, enfim. Qualificar alguma pessoa que possa atender para que essas vendas não caiam tanto como caíram, porque nesse caso aqui, é um caso hipotético, mas nesse caso a gente entende que os clientes ficaram sem atendimento, o vendedor não fez visitas, enfim. Então é bacana ter aí um plano de contingência. E como é que funciona esse plano de contingência? Aqui na própria planilha, a gente preparou um lugar para que nós possamos registrar os planos as ações corretivas ou preventivas provenientes da análise
do desempenho dos indicadores. Vamos ver? Clica na casinha para ir para a Home e aqui nas ações estratégicas, olha, vamos lá, abrir as ações estratégicas. E aqui nós temos uma ata contínua. Por que ata? Por que nós estamos chamando isso daqui de ata? Porque nós vamos anotar nessa ata, registrar, as decisões provenientes das reuniões de análise estratégica. E por que contínua? Porque você não vai ter mais uma ata para cada reunião. Gente, isso daí não faz sentido. Cada reunião tem uma ata. Aí você quer ver uma decisão que foi tomada em uma reunião há 6 meses atrás. Até você achar, lembrar em qual reunião que foi, então a gente adota a ata contínua. Fica tudo registrado de todas as reuniões no mesmo local. Você vai perceber aqui que ela foi baseada naquela teoria dos 5Ws, 2Hs. O que é o 5W, 2Hs? Então você tem lá, o primeiro W é o why, o porquê fazer, comece sempre pelo porquê. Então o porquê, no nosso caso, como é um modelo para gestão estratégica, o porquê é o objetivo estratégico. Nós temos aqui 2 objetivos estratégicos, mas aqui estarão os objetivos estratégicos que você vai registrar. Então, aumentar a rentabilidade é o objetivo estratégico que nós estamos analisando. O tipo de anotação aqui é muito importante. Pode ser uma ação estratégica, uma ação preventiva ou uma ação corretiva. Agora, olha só para você lembrar, por que está ação estratégica aqui? Vamos relembrar. Ação estratégica é porque você configurou aqui em cadastro que o seu esforço temporário é ação estratégica. Se você configurar, por exemplo, como projetos, aqui na ata, ó, aqui já mudou, né, no botão projetos, e aqui na ata, quando você puxar aqui a opção, vai estar projeto, ok? Então eu vou voltar lá e colocar ação estratégica, como a gente já havia definido no começo. Então, perfeito. Ações estratégicas, aqui ação estratégica. Bom, qual a diferença de uma ação estratégica, de uma ação preventiva e de uma ação corretiva? A ação estratégica, dentro do modelo que eu trabalho de gestão estratégica, a ação estratégica ou o projeto, se você escolher o projeto, enfim, se você escolher a nomenclatura projeto, ação estratégica, iniciativa estratégica, são esforços temporários que nós desenvolvemos ao longo do planejamento estratégico. Então nós vamos fazer o planejamento estratégico 2021. Nós vamos colocar objetivos, metas e para alcançar essas metas nós vamos ter que fazer alguns projetos ou ações estratégicas ou iniciativas estratégicas conforme você definir a nomenclatura. Então são ações prévias. Agora, a ação preventiva e a ação corretiva, elas são diferentes. Por quê? Porque são ações que, durante a reunião de análise estratégica, a gente está olhando lá os indicadores, a gente vê o desvio e a gente toma uma ação corretiva para corrigir aquele desvio. Ou a gente vê que vai desviar, antes de desviar, a gente toma uma ação preventiva. É muito simples, esse é o conceito que a gente utiliza no nosso modelo. Então vamos lá, vamos relembrar aqui. Nós estamos analisando o objetivo estratégico, aumentar a rentabilidade. Estamos analisando aqui o indicador lucro líquido do negócio Y e nós tivemos um problema e tem uma observação, seria a causa do problema, o vendedor ficou doente. Ok, então vamos aqui fazer uma ação corretiva para esse problema, para que quando o vendedor fique doente, isso não aconteça novamente, a gente não perca tantas vendas conforme perdemos. Então, nós vamos colocar aqui uma ação corretiva. O que será realizado? Então, o que será realizado? Nós vamos capacitar um funcionário do administrativo, por exemplo, para suprir a necessidade em uma ausência de um vendedor, ok? Então, nós vamos digitar aqui. Eu vou digitar aqui e eu já volto. Isso é só para ganhar tempo. Ok, estamos de volta. Eu preenchi tudo aqui. Então,
Why, objetivo estratégico. Por que fazer? Aumentar a rentabilidade. What, nós temos dois pontos aqui. O tipo de anotação é uma ação corretiva e a descrição do que será realizado de fato. Capacitar o Leonardo e a Gabriela para fazerem atendimento comercial em caso de ausência de um vendedor. Como será realizado? O how, treinamento dos produtos, técnicas de vendas e estágio com vendedores. Estimativa de custo, R$ 1.600. É hipotético, tá bom? Where, onde será realizado? Nesse caso, não se aplica, não é importante essa informação. Who, o responsável. Bom, o responsável é uma daquelas pessoas que está cadastrada lá na equipe que você cadastrou. Nesse caso, é o mesmo responsável do indicador. É o André que está com o indicador abaixo da meta. Ele que vai coordenar aí esse projeto, essa ação corretiva. Anotado em. Aqui é o when. Foi anotado em, a data que foi anotada. É a data da reunião, a data que se tomou essa decisão. Então vamos supor que nós estamos fazendo essa reunião no dia 10/2 de 2021. Aí já definimos um prazo de início, dia 15/2, e um prazo de término, dia 15/5 de 2021. Ok? E aqui, nessa descrição resumida do follow-up, isso vai ser utilizado para as próximas reuniões. Follow-up é acompanhamento, né? Segmento, talvez traduzindo mais ao pé da letra. Então, a próxima reunião, vamos imaginar que a próxima reunião é a reunião de análise estratégica, que vai referente ao mês 2, vai acontecer no mês 3, ok? Então, vamos supor que ela está aqui no dia 13/3. Eu sempre faço assim, coloco 13/3, 2 pontos, e coloco o follow-up. Por exemplo, capacitação de produtos realizada. Capacitação de produtos realizada. Pronto, acabou. Esse foi o follow-up. Aí, na próxima reunião, vamos lá. A próxima reunião, vamos supor que está acontecendo no dia 15/4. Então, 15/4. Não foi possível fazer o treinamento de técnicas de vendas. Não foi possível realizar o treinamento de técnicas de vendas. Então, aqui já abre um alerta, né? Alguma ação tem que ser tomada, porque o projeto não está acontecendo conforme havia sido planejado. Mas, é só para vocês entenderem. Então, a partir de uma reunião, onde irá se observar o resultado dos indicadores, você vai traçar aí as suas ações corretivas e preventivas. Opa, cliquei no lugar errado aqui. As suas ações corretivas e preventivas para que a sua estratégia seja realizada. Por isso que essa é uma ferramenta de execução e controle da estratégia. Você desenvolveu uma estratégia, objetivos estratégicos, indicadores e metas, e agora você vai acompanhar para ver se essas metas estão sendo cumpridas, porque se as metas dos indicadores não forem cumpridas, nós não vamos atingir o objetivo. E podemos tratar, ou seja, antes de perdermos o ano, perdermos o resultado, a gente pode corrigir a situação. Essa é a razão da gestão. É para isso que nós trabalhamos, para isso que nós fazemos gestão da estratégia. Bom, praticamente chegamos ao fim deste vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu vou mostrar para você agora aonde você pode fazer o download da ferramenta e como você vai fazer esse download. Antes disso, eu queria pedir, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com os amigos, faça algum comentário e ajude a Iniciativa Estratégica a desenvolver esse projeto aí, que é de entregar conhecimentos, ferramentas e técnicas em gestão da estratégia. Agora, vamos para o site para ver aonde você vai baixar essa planilha. Você vai digitar www.iniciativaestrategica.com.br, vai abrir esta página aqui. É o nosso blog. Nós temos aqui
vários artigos, então você encontra bastante conteúdo sobre gestão estratégica, e aqui em cima nós temos um menu chamado ferramentas. É só você colocar o seu nome, o seu e-mail e clicar no botão eu quero. Pronto, vai para o seu e-mail e você vai conseguir fazer o download. Espero que você tenha gostado. Se inscreva nos nossos canais para não perder nenhum conteúdo de gestão da estratégia. Um grande abraço.